Exclusivo. Um ano após o assassinato de Vinícius Gritzbach, os 3 militares apontados como executores do crime decidem quebrar o silêncio. O que eles têm a revelar? Uma cobertura premiada que inclui a única entrevista de Vinícius. Agora um novo olhar com a mesma perspectiva. As relações incestuosas entre o empresário, o crime organizado e setores da polícia. Documentos e depoimentos inéditos. Novas testemunhas. Eu refiz todos os passos que levam aos executores e mandantes do crime. Essa é a grande reportagem de hoje. A história de uma investigação jornalística. A cobertura que mudou o caso Vinícius Gritzbach. Um documento revelador. Imagens inéditas. Descobertas que podem mudar o rumo das investigações. Um novo olhar sobre a execução do homem que sabia demais e traiu a principal organização criminosa do país. E também criou desafetos em setores da polícia. Pela primeira vez, os 3 acusados de executar Vinícius Gritzbach decidem se manifestar. Arrombaram a minha casa, clonaram meu celular e me acusaram de cometer esse crime. Novas testemunhas do 8 de novembro de 2024 ganham rostos, nomes. Onde as armas estavam? As armas estavam aqui. Qual era o clima no aeroporto? É um clima de terror. Personagens já conhecidos ajudam a desvendar os fatos. Como é que você define o que aconteceu com o seu namorado? Não tenho nem palavras para descrever esse trauma que eu vou levar pro resto da vida. Você não poupou ninguém no seu depoimento? Não, poupei ninguém. 41 investigados. Como cada um se conecta ao crime? É preciso ir a campo. Vamos lá, chegamos de novo na casa aqui. De ontem para hoje a porta abriu, então tem movimento. Retratar o presente e revisitar o passado. A primeira e única entrevista dele, Vinícius Gritzbach. Eu estou diante de alguém que lavava dinheiro para o crime organizado e que mandou matar 2 pessoas e se apropriou do dinheiro delas exatamente para que esse crime não fosse descoberto. Onde ele faz revelações que mudaram o curso da história. Quem se corrompeu? O delegado do caso, o chefe dos investigadores, os tiras. Você quer dizer que está sendo vítima de uma polícia que se deixou corromper? Sim, eu tenho provas. Até o ataque que parou o país. E terminou com sua morte. Sua execução. 365 dias se passaram. Um ano depois, estou de volta ao local dos acontecimentos daquele 8 de novembro de 2024. O mesmo lugar onde o aeroporto de Guarulhos, o maior da América Latina, foi transformado num verdadeiro cenário de guerra. Naquele dia, os passos de Vinícius Gritzbach estavam sendo registrados pelo circuito de segurança da mesma forma que eu estou sendo filmado agora. Ele segue nessa direção, buscando a faixa de pedestre. Aqui, ele atravessa a pista dos motoristas de táxi. Percorre esse caminho que eu estou fazendo. Ele chega até a calçada intermediária, que separa a pista dos motoristas de táxi da pista usada pelos carros comuns. Nesse ponto, ele percebe que havia um carro preto estacionado aqui, com os homens armados. Ele tenta desesperadamente fugir. Ele percorre esse caminho. Ele vem até aqui, pula esse canteiro. Vejam aqui as marcas dos tiros ainda podem ser encontradas em vários locais. Vinícius consegue apenas dar alguns passos. Ele cai nessa posição onde eu estou. Os exames mostram que ele recebeu 10 tiros. 10 tiros fatais. A morte foi constatada minutos depois. Agora preste atenção nesse homem. Ele é Danilo Lima, motorista de Vinícius, que também desembarcou com ele no dia da execução no aeroporto. Você chegou junto com o Vinícius, certo? Sim. Você notou
que quando você tem a missão de proteger alguém ameaçado, você tem que fazer um rastreamento para ver se a situação é normal. O Vinícius saiu da frente. Sim. A gente só, ali era a ordem do Vinícius ali. A ordem dele estiver exposto. De dinâmica dele aquilo ali. Para ele tava normal. Mas não seria o normal segurança sair em primeiro lugar, verificar se a situação está normal, e aí eu falar, Vinícius pode vir, a situação está normal. Seria isso foi feito por mim e tal, e ele preferiu ir até o carro lá fora. Os disparos atingem outras 3 pessoas. Nós estávamos chegando aqui e vimos a pessoa baleada aqui. Nesse momento eu liguei para o policial civil e aí rapidamente eles já vieram para cá. O senhor chegou a ver a movimentação dos atiradores ainda? Ouvimos o barulho e vimos um carro passar em altíssima velocidade. Os atiradores encapuzados, fortemente armados, agora têm identidade. 3 policiais militares, segundo as investigações. O tenente Fernando Genauro da Silva, o cabo Denis Antônio Martins e o soldado Juan Silva Rodrigues. Um ano depois, mais documentos explosivos. São manuscritos reveladores. Essa é a carta de Fernando Genauro. Roberto Cabrini, eu estava em casa, tinha passado por um procedimento cirúrgico no dia anterior. Eu moro com meus pais, que são de idade, e a casa é inteira monitorada por câmeras. A polícia levou o DVR e até hoje, mesmo com o advogado pedindo, não foi juntado ao processo. Eu pessoalmente acho muito estranho que a delegacia que investigou a vítima, que prendeu a vítima, que extorquiu a vítima, tenha também investigado a mesma vítima que os delatou. Será que ninguém percebe isso? 8 dias antes de sua morte, Vinícius Gritzbach denunciou uma extorsão envolvendo policiais. Tornou um oficial que havia revelado a mim hoje um documento obrigatório. Gostaria que você escrevesse com exatidão o que você está me apresentando. Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Na audiência, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado, eu te ajudo lá, tá tranquilo. Aí agora aqui o chefe dos investigadores. Eu sei disso, né? Nome dele? Eduardo Monteiro. Que ele disse que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. É difícil, saiu a prisão dele é difícil. Juiz é uma desgraça. Os caras têm um dinheiro, né? Isso que eu falo pra eles, os caras têm um dinheiro. Então, se os caras arrumar um ministro e pagar um ministro, esse é o problema. Tem cabimento um chefe de investigador falar o que ele falou agora? Se os caras comprarem um ministro, alguém falar isso? Nunca ninguém exigiu ou solicitou qualquer tipo de valor ou vantagem para ele. Nunca receberam nada, então, dele? Nada, zero, doutor. Investigação ímpar. O que o senhor identifica nessas gravações? Ele que não tem um relacionamento que não devia ter tido. Incestuoso? É incestuoso. Criminoso, criminoso também que não devia ter tido. Estão respondendo. Cada um está respondendo pelo que fez. Que a gente não admite policial corrupto nessa... Não admitamos policial que se passa pro lado do crime organizado. Não estamos coniventes com isso. Um ano depois, um novo encontro com Mauro Ribas. O advogado de Juan Denis e Genauro, Vinícius Gritzbach, foi executado por uma sociedade entre setores da polícia e o PCC? O que eu posso afirmar é que as delações iniciaram em 17 de setembro, que no final de outubro, salvo engano, 30 ou 31 de outubro, Vinícius Gritzbach estava na corregedoria da Polícia Civil, estranhamente comandada pela tia, prima de um dos delatados, e no dia 8 de novembro ele foi executado. Até que ponto existem ainda setores da polícia envolvidos na morte de Vinícius que não foram identificados? E até que ponto existe um interesse em que eles não sejam localizados? Uma quadrilha de policiais civis que foi delatada por Gritzbach foi presa e alguns meses depois foram pegas com quase 23 celulares dentro do presídio da Polícia Civil, fazendo chamadas de vídeo entre si e com pessoas fora. Isso é assustador. Na sua visão, o que isso indica? Indica que tem muita gente envolvida, Cabrini. Na casa do tenente Fernando Genauro, a polícia encontrou roupas semelhantes às usadas pelo piloto de fuga dos atiradores. Mensagens trocadas com o motorista particular de Vinícius, Danilo, reforçam as suspeitas de envolvimento militar no crime. Às 12h43, Genauro manda foto de um carro que ele estava negociando com Danilo.
Uma história inventada por Genauro, segundo as investigações, para obter informações sobre a viagem e a data de retorno de Vinícius, já que Danilo acompanhava o empresário. É verdade que Genauro está disposto a fazer uma grande revelação? Genauro está disposto. Qual? Ele vai trazer questões que foram escondidas, que poderiam comprovar a inocência dele. Veja agora o que diz o cabo Denis Antônio Martins. Está chegando o momento em que vou ser julgado. Eu tenho provas de que eu não estava em Guarulhos neste dia e vamos mostrar aos jurados, porque somente eles para fazer justiça. Para a polícia, no dia da execução de Vinícius Girtisbach, o cabo Denis estava próximo à casa de Genauro, aqui em Osasco, na Grande São Paulo. A mesma localização onde o carro preto usado no crime foi flagrado por um radar. Estamos agora na Avenida dos Autonomistas, em Osasco, na altura do número 291. E ali está o radar que captou a imagem do carro preto usado no crime, circulando nesta cidade, na Grande São Paulo, a 1h15 da tarde do dia 8 de novembro. Portanto, 2 horas e 48 minutos antes do assassinato de Vinícius Girtisbach, no aeroporto de Guarulhos. E agora as declarações do soldado Juan Rodrigues. Eu não cometi este crime. Nunca cometi crime nenhum na minha vida. Não sei mais se consigo acreditar em algo que venha do Estado desde que vim pra cá. O senhor admite que os 3 policiais militares que o senhor defende executaram Vinícius? Genauro, Denis e Juan nunca estiveram lá em Guarulhos naquela época. No carro usado pelos executores, a polícia descobre um equipamento. O mesmo equipamento usado para bloquear sinais de telefonia móvel. Um dispositivo exclusivo, liberado apenas para as forças de segurança. Enquanto o carro estava ligado, os celulares dos atiradores não registram a localização. Assim que o veículo é abandonado, Juan e Denis passam a ser monitorados. Estamos na rua Guilherme Lino dos Santos, a cerca de 5 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. Naquele 8 de novembro, esse foi o local onde o carro usado pelos atiradores foi localizado. O carro estava exatamente aqui. Não por coincidência, as armas que foram usadas para a execução de Vinícius Girtisbach também foram encontradas nessa mesma área. Mais precisamente, descendo essa rua, a cerca de 200 metros daqui, nessa direção. Encontra o homem que as localizou há exatamente 1 ano. O domador de cavalos Roberto José Pereira. Seu Roberto, o senhor pode me mostrar o local que o senhor encontrou as armas? As armas foram encontradas aqui, ó. Aqui eles jogaram pra dentro as armas, que é com uma moita bastante grande, colocaram as armas aqui pra dentro e já fecharam com as folhas assim. Que eu olhei, eu falei, é fuzil. O senhor abriu? Aí abri a bolsa, vi várias armas de peça, fechei. Quantos policiais chegaram aqui? Chegaram mais ou menos umas 8 viaturas. Pegaram a bolsa, levaram lá pra trás do trailer lá. E aí, eles trouxeram as armas pra cá? Aí trouxeram as armas e ficaram aí nesse canto aí. Segundo as investigações, os atiradores caminham pela mesma rua cerca de 300 metros. Os dois são flagrados por câmeras de segurança em diferentes momentos, até que chegam a esse ponto de ônibus. Aqui embarcam na linha 1357. Tranquilos, se misturam a outros passageiros. A polícia não tem dúvidas que o cabo Denis e o soldado Juan são os mesmos que embarcaram em um ônibus a 5 quilômetros do aeroporto. Inclusive, uma tatuagem do Denis foi identificada. Como é que o senhor recebe isso? Se a polícia fala que aquela imagem dentro do ônibus é de Denis e Juan, nós vamos mostrar que não é deles e mais. No caso do Denis, nós vamos mostrar de quem realmente é. Já o tenente Genauro teria seguido por outro caminho e permanecido com o telefone desligado até a noite de 8 de novembro. Assim que desembarcam, os executores são resgatados por Cauê do Amaral Coelho. Cauê é apontado como olheiro responsável por dar o sinal verde para a execução. A quebra de seu sigilo telefônico revela que ele recebeu diversas notícias sobre o crime.
Na madrugada do mesmo dia, escreve a seguinte mensagem: subiu. O texto é seguido de xingamentos. O senhor admite que Cauê é mesmo o elo entre Cigarreira e Didi e os executores de Vinícius Gritzbach? Não existe nenhum contato entre eles e esses três. Foi constatado que Genauro enviava diversos torpedos, SMS, para números e empresas que operavam no gerenciamento da comunicação em massa. Esses números são exatamente os mesmos que o Cauê utilizava para enviar SMS, comprovando que a comunicação do grupo criminoso era feita por esse meio para dificultar a identificação. Genauro nunca enviou SMS que fez ligação com o Cauê. Isso nós vamos demonstrar. Cauê é primo de Diego dos Santos do Amaral, o Didi. Didi figura como mandante do assassinato de Vinícius Gritzbach, ao lado de Emílio Carlos Gongorra Castilho, o Cigarreira. Os dois teriam participado do Tribunal do Crime, onde Vinícius é julgado pela morte de Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, e seu motorista, como ele mesmo revelou a mim. Como tudo aconteceu? Chega Rafael Maeda, Danilo Lima de Oliveira, Tripa. Chega Didi. Foi anunciado em algum momento que se tratava de um sequestro? A partir do momento que eles me colocam dentro de um carro, no meio, todo mundo armado, sim, né? E sem o celular. E depois, em sua delação premiada, Ele diz que ele tem a chave do Drake. Emílio Carlos Gongorra Castilho. Vinícius Gritzbach foi assassinado por causa dessa delação? Para nós, é por conta da delação. Para que ele parasse a delação, ele poderia envolver mais pessoas, deu nomes e funções. Ele põe Ademir, ele põe Mude, Mole, e falando como que eles lavavam esse dinheiro, né? Apuramos que Emílio Gongorra embarcou para o Rio de Janeiro na véspera da morte de Vinícius. Cigarreira usou um avião particular para deixar a capital paulista. As investigações apontam que ele é um alto integrante do PCC e também tem estreita ligação com o Comando Vermelho, de quem estaria recebendo proteção. Frente à casa aqui tem a contenção armada. Apuramos que Vinícius teria desviado 4 milhões de reais de Cigarreira, um investimento em carteiras digitais. A operação teria sido feita por Pablo Henrique Borges. O advogado Ivelson Saloto, que representou Vinícius durante quase todo o processo, fala sobre a relação entre Pablo e Vinícius. Qual foi o papel do Pablo? O Pablo confessa que devia 4 milhões na época para o Vinícius, equivalente a 29 criptomoedas. Pablo é o dono das joias que Vinícius foi buscar em Alagoas. Vinícius Gritzbach foi atraído sob o pretexto de receber os valores devidos? O Cigarreira determinando de uma forma unilateral, decisão dele, tá? Não do PCC, com a ajuda do Didi, de fazer esse plano. Lógico que eles tinham alguém dando a informação do voo, né, da ida dos Vinícius Gritzbach para Maceió. Acreditamos também que ele foi atraído para lá. Era uma viagem que não estava programada, segundo também todos os depoimentos colhidos, pelas joias. Umas joias que ele acreditava que a pessoa que passa para ele, por isso nós falamos em atração, passa provavelmente num valor de 300 mil. E já foi avaliada em 1 milhão e 800, 2 milhões. Documentos importantes reforçam as suspeitas. No período que estava em Maceió, Vinícius manteve contato constante com uma mesma pessoa. Eu não sei se essa pessoa que foi entregar as joias morava ali. Isso eu não sei. Você acha que isso já pode ter sido pensado antes? E talvez tenha sido uma armadilha? Quem sabe? O Vinícius recebeu um telefonema de alguém que devia a ele? Sim. Me denominou como picareta. Ele não falou o nome? Não. Você não sabe até hoje quem é? Não, ele falava picareta. Ele te contou que era alguém que devia a ele? Ele falou, olha, eu preciso receber umas joias, eu vou pedir pro Danilo e pro Samuel irem até Maceió buscar. Eu vi eles combinando pelo celular. 4 dias antes da morte do empresário,
essa pessoa esteve em Maceió. A última ligação do mesmo número foi às 15h48 do dia 8 de novembro. O crime aconteceu às 16h05. Esse outro documento que conseguimos revela que Pablo Henrique Borges embarcou para Dubai à 00h40 no dia 7 de novembro. Portanto, um dia antes da morte do empresário. O que significa essa viagem? Essa viagem, na minha opinião, é uma fuga. Não na confiança de que ele possa responder aqui no Brasil. É o receio de ele ser arrolado nas investigações. Pablo é representado por um dos advogados mais renomados do país, Antônio Carlos Almeida Castro, que nos enviou esse áudio. Tentar trazer o Pablo agora é algo, para mim, absolutamente surpreendente. Qualquer coisa ligada hoje ao PCC é um desastre. Não tem nada que ligue de forma séria e consistente o Pablo a nada. Um ano depois, a polícia conclui que policiais militares foram oportunistas em achar que teriam sucesso e sairiam impunes para usufruir o dinheiro prometido para execução. E que as delações realizadas por Gritzbach tinham a intenção de autopreservação. Quem executou Vinícius? Afirmam que foi, o primeiro comando da capital, mas estranhamente, Vinícius Gritzbach, no final de outubro, ele não estava delatando o primeiro comando da capital na corregedoria da Polícia Civil. Qual foi, de fato, o tamanho dessa sociedade entre setores da polícia e o PCC? O crime organizado permeia todas as instituições. Na realidade, o que eu reputo que são bandidos travestidos de polícia. E não existe área onde a senhora não possa tocar? Não. Quem deve, vai pagar. Vai, eu não. A sociedade pode crer nisso. Pode acreditar que eu não tenho. O corporativismo não vai engessar a investigação. Não engessou e não engessará, tá? Pode ter certeza disso. Não faltavam personagens, ocultos ou não, interessados em silenciar Vinícius Gritzbach. Para o incômodo de muitos, sua voz continua ecoando mesmo depois de sua morte. Um capítulo que fica para a história do país como o da execução do homem que sabia demais.